Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando nossa análise diária aqui no canal da Crypto Trading Brasil, sejam todos bem-vindos. Hoje, dia 15 de janeiro de 2026, quinta-feira, pessoal, são aproximadamente 11h31 da noite. Rapidamente, aqui pelo calendário econômico lá nos Estados Unidos, tivemos dois eventos importantes mais cedo, às 10h30. Saiu para nós aí o resultado do Índice de Atividade Industrial referente ao mês de janeiro, um resultado bem acima aí, pessoal, da projeção, que era negativo, inclusive de 1,6, acabou surpreendendo os analistas do mercado. E também os pedidos iniciais por seguro-desemprego, tivemos uma redução ao que tange a projeção, que era de 215 mil novos solicitantes pelo benefício, acabou vindo aí um pouco abaixo de 200 mil solicitantes. Tivemos um dia teoricamente positivo aqui nas três principais bolsas, então refletiu bem esses dados. S&P teve uma leve alta de 0,26, Dow Jones, a bolsa industrial, puxando a dianteira, uma alta de 0,60 e Nasdaq, a bolsa de tecnologia, uma leve alta de 0,25. Pessoal, vindo para o Bitcoin, seguiu aí o caminho oposto às três principais bolsas. Tivemos no diário uma queda de 1,38. Neste momento, para nós, preço a mercado 95.587 dólares. Então vamos ver o que rolou ontem após a análise, quais são as perspectivas de movimentação do preço, agora pela madrugada até a nova análise, ou amanhã, se de fato for muito necessário, ou apenas na segunda-feira. Então, pessoal, basicamente nós tínhamos aí algumas condições impostas, alguns possíveis cenários. O primeiro era uma grande possibilidade naquela ocasião dos vendedores buscarem aqui a região de abertura e fechamento, tanto de quarta-feira quanto de terça. Então era um ponto teoricamente mais conflitado aí na proximidade do preço ao mercado. A gente percebe que houve de fato aí a retração, o preço ainda se mantendo acima, né? Mesmo com uma tentativa de rompimento. A gente percebe ontem após a análise algumas tentativas de reação, né, pessoal? Até na proximidade aqui da nossa região, a gente identificou os compradores tentando reagir, né, antes que o preço pudesse buscar de fato ali a região da abertura e do fechamento. Se eu não me engano, era em torno aí de 95.400. E aí tivemos a recusa de preço aqui no 97. A gente percebe que o preço acabou ficando abaixo, né, dos 97 mil, e aí veio a recusa de preço. Já ao meio-dia, pessoal, aí sim a gente veio buscar basicamente em cima aqui, né, da região da abertura e do fechamento daqueles 2 dias. Entrou um volume comprador interessante, mas ficou pelo meio do caminho simplesmente porque não conseguiu superar, né, essa resistência que acabou prevalecendo aí nas últimas horas, né, pessoal? A região dos 97 acabou sendo um entrave, mesmo com a reação esperada aqui, né, nos 95.400. Então veio buscar, entrou um volume muito rápido, foi coisa aí de segundos, a gente já estava próximo dos 97 novamente, e aí nós não tivemos, né, ou pelo menos os compradores não tiveram a competência, a aptidão por risco, né, para poder romper a região dos 97 e eventualmente buscar o topo anterior, que era o nosso objetivo primário, um cenário mais positivo, né, até mesmo um topo maior ou ascendente, dando continuação à estrutura de preço. Então, pessoal, acho que ficou mais ou menos dentro aí do que era esperado, né, a busca pela região importante aqui, né, a reação por parte dos compradores, e posteriormente acho que faltou aí um pouco mais
de entusiasmo por parte dos compradores para que, né, nós pudéssemos buscar novamente aqui níveis superiores de preço. Então, primeiro momento a gente vê um preço próximo aqui, né, pessoal, da média de 20 períodos no tempo gráfico de 4 horas. A gente sabe que essa região em si, né, é um ponto conflitado, é um suporte importante, né, pessoal, em virtude do que foi, né, no passado aqui para nós. Tivemos aqui a recusa de preço por 2 vezes, né? Inclusive algo próximo aí de um topo duplo, veio o rompimento, confirmou, né, por parte dos compradores, e aí a gente percebe que na própria quarta-feira a gente teve aí os compradores, né, querendo a manutenção do preço acima, porque foi um nível conquistado, enfim, conflito de interesse, o dinheiro é muito grande simplesmente para devolver assim de mão beijada. Então, pessoal, acho que o cenário permanece o mesmo. Não vai me surpreender, né, se o mercado vir buscar essa região novamente, tá? Da mesma forma, não me surpreende também se houver a manutenção do preço acima da média e uma potencial, né, reação aí por parte dos compradores. Acho que vai depender muito das próximas horas, né? O que a gente sabe é que essa região aqui, pessoal, dos 94,5 aos 95 aqui, fazendo alusão à média, a gente tem, né, um conflito de interesse por parte dos compradores. Não acredito que eles irão entregar facilmente assim este nível conquistado, né? Prevejo que eles tentarão, de algumas formas a manutenção do preço acima, tentando buscar, né, induzir os institucionais, os compradores, né, a comprarem, né, para que eles possam esbojar aí uma nova reação. É óbvio, né, pessoal, que essa região a gente precisa analisar com muita cautela, com muito carinho. Evidentemente, a gente vai precisar de um aceno por parte dos compradores, né? Não adianta a gente simplesmente mencionar que essa região é conflitada, que os compradores, né, vão segurar de fato e etc., se, né, não for apresentado aí as evidências. Então a gente vai precisar analisar o que vai ter de volume, né, daqui em diante, estrutura de preço, formação de candlestick, tudo isso é importante. Então a gente torce para que tenhamos aí, eventualmente, a formação, por exemplo, de um martelo, né, um maruboso, né, um volume comprador expressivo, tudo isso, né, ajuda a induzir, né, outros institucionais a, né, continuarem comprando aqui a partir dessa região, simplesmente, né, para que o preço possa novamente, né, buscar níveis superiores. Então, fundamental, né, esse acompanhamento, mas de qualquer forma é um ponto a ser analisado de forma minuciosa, com muito carinho, tá, pessoal? Que vejo sim a possibilidade aí dos compradores tentarem alguma coisa. É óbvio que a gente vai precisar dessas evidências e temos, né, totais condições aí para que isso aconteça. Lembrando, né, pessoal, o outro lado da moeda sempre precisa estar presente aqui para vocês, né? Então, não havendo, né, pessoal, essa reação que a gente almeja, teoricamente, aí, para a manutenção, né, dessa região, deste nível que foi conquistado após o rompimento, eventualmente não havendo essa reação, essas condicionantes positivas, né, o preço fechando abaixo, estrutura descendente, né, os vendedores batendo mais, enfim, eu vejo aí uma possibilidade da gente buscar, né, níveis inferiores e olhando assim, pessoal, de uma forma mais fria. Teoricamente, o que é mais forte de suporte aqui é a própria média de 20 períodos no diário, aqui próximo dos 92,300, né? Inclusive a máxima aqui também do dia 12 aí na segunda-feira. Basicamente aqui a gente tem a região mais forte, né? Eventualmente na perca dessa região, próximo aí dos 92, teoricamente é o que eu vejo, né? A possibilidade,
né? Eventualmente a gente perdendo esse range, a gente buscar novamente esse ponto aqui, né? Essa área. Lembrando, né, pessoal, muitas ocasiões, né, vem aí o mercado buscar níveis importantes e é necessário aguardar a confirmação de rompimento, tá? Pelo lado dos vendedores é a mesma coisa, pessoal. Se pelos compradores nós utilizamos dois candlesticks, ambos com volume comprador e pelo menos um com característica de força, pelo lado dos vendedores é a mesma retórica, a mesma coisa. Então, teoricamente, para confirmar rompimento, a gente vai precisar de dois candlesticks também, né, no tempo gráfico de 4 horas, ambos apresentando volume vendedor e pelo menos um com característica de força. Fechando abaixo, aí sim a gente pode ter essa confirmação, né, e eventualmente, né, buscar níveis inferiores. Então, muito cuidado aí para o falso rompimento, né? Pode ser que tenhamos sim um embate aqui, e é óbvio que a gente precisa dessas evidências, né, justamente para a gente, né, quem sabe, almejar uma reação novamente e buscar o nosso objetivo, né, que seria, por enquanto, a resistência aí mais próxima, lá na casa aí dos 99 mil dólares. Beleza? Pelo lado positivo, pessoal, quando a gente analisa aí volume diário, hoje tivemos sim, né, a prevalência de volume vendedor, mas quando a gente analisa o volume que foi apresentado ontem, os compradores superaram o volume de venda do dia de hoje. Então isso é um ponto muito positivo, tá? Nos ajuda aí na tese de que esses caras aqui, eles podem tentar sim uma reação a partir desse ponto na qual foi mencionado para vocês. Então isso nos ajuda, né, obviamente, mas a gente precisa ter, né, bastante cuidado em certas áreas, né, pessoal, certos níveis de preço, porque como o conflito é muito grande, o embate tende a ser maior e, evidentemente, né, cada detalhe faz a diferença aqui na leitura, né, ao que tange a movimentação do preço, neste caso aqui no Bitcoin. Beleza, pessoal? Acho que no gráfico é isso. Então, o cenário acho que ficou bastante claro. Vamos ver se a gente terá essa capacidade de reação por parte dos compradores a partir desse ponto. E para mim não faz sentido nenhum a gente perder assim tão facilmente. É que tenhamos pelo menos um embate e torcendo que apresente, né, nas próximas horas aí ao decorrer, né, do dia de amanhã, condicionantes positivas, né, volume comprador, estrutura ascendente, enfim, tudo que possa desencadear aí uma nova reação buscando níveis superiores ou pelo menos, né, pessoal, a região do topo anterior, aí na proximidade dos 98. Fechado? Acho que no gráfico é isso. Então, ficou bastante claro aí o que vocês precisam analisar, os pontos, né, pessoal? As possibilidades. Vamos ver o livro, se nos ajuda aqui a casar a nossa tese. Ó, pessoal, pelo lado dos compradores, um livro bem diluído, tá? Pulverizado, pouca acumulação de lotes, né? Talvez só mais abaixo, pessoal, já uns 90 mil, aí muito longe do preço a mercado. Talvez neste momento não faça tanto sentido dar ênfase, bem diluído, né? Vamos torcer para que os ETFs estejam aí com bastante volume, bastante contrato, né, pelo lado dos compradores posicionados, principalmente nessas regiões, nessas áreas aí, ou níveis, né, que foram compartilhados, né, com todos vocês. E pelo lado dos vendedores, a mesma coisa aqui, pessoal. Um livro bem pulverizado, né? Acumulação mesmo só nos 98, quase 10 milhões e meio de dólares. Pessoal, total sentido, 98 é o topo anterior, topo formado aí na quarta-feira, ou ontem, né? Melhor dizendo, ainda são 11h45. Total sentido. Então, mais acima, 98,5, pessoal, próximo ali já da nossa resistência, né? Até os 99, fazendo uma continha de bar, pessoal. A gente tem aí aproximadamente um pouco mais de 20 milhões de dólares, né, posicionados. Então, total sentido também.
É uma resistência importante, né? E por que que é uma resistência aqui, tá, pessoal? Quando a gente analisa no passado, olha só, olha quantas vezes o preço ele veio buscar a proximidade dessa região aqui e os compradores simplesmente seguraram, né? Inclusive, essa aqui, né, pessoal, dia 22 de junho de 2025, né? Foi quando segurou aqui nos 99, 98, e aí foi buscar lá, ó, proximidade do topo histórico, né? Depois retornou, né? Tivemos aí algumas retrações próximas, teoricamente, mas em meados aí de novembro, né? Ali pelo dia 4, 5, olha quantos dias aqui os compradores ficaram segurando, né? Para posteriormente, no dia 14, né? Confirmar o rompimento, né, pessoal? Então, ou seja, o passado também deixa bastante conflito, né? Por isso a importância de analisar todo o contexto, né? Justamente porque nos traz aí boas referências, né? A gente precisa saber onde estamos, né? Não adianta pegar aqui um gráfico limpo, sem nada, né? Fica muito mais difícil se a gente não tiver nenhuma referência, simplesmente para a gente poder trabalhar, né? Sempre utilizando o método de rompimento ou recusa de preço, né, pessoal? Óbvio que existem outras variáveis, né? Candlestick, volume, as médias que são bastante respeitadas, enfim, outros indicadores eu não costumo utilizar, né? Muitos indicadores podem perceber que basicamente eu utilizo uma média e volume só, né? E já consigo ter uma leitura bastante eficiente, né? Vocês podem acompanhar, inclusive, as análises de outros dias, a gente consegue trazer um cenário bem assertivo, né, pessoal? Muitas vezes a gente traz um panorama, um contexto muito aceitável, né? E posteriormente, você analisando o que acontece, respeita muito, né, as teses que são colocadas aqui, mas é importante, como eu mencionei, né, você entender aí o que, que significa cada marcação, né, cada referência, justamente para você não se perder, né, e simplesmente tomar, né, decisões erradas, e, enfim, a gente tem esse intuito, né, de tentar trazer de uma forma um pouco mais fácil aí de entendimento, né, no popular, justamente porque a gente sabe que trazendo jargões técnicos, enfim, falando aqui um monte de coisa que não é do habitual aí das pessoas, complica muito o entendimento. Então, a ideia é essa, trazer bastante clareza aí o cenário, né? Enfim, tentar ajudar vocês da melhor maneira possível. Fechado, pessoal? Então é isso, eu vou encerrando a análise de hoje. Agradeço imensamente sua presença aqui comigo. Se você chegando agora, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Desejo a você uma excelente noite, um grande abraço e até a próxima análise.